só sair e morrer. Às vezes nós queremos ter exemplos bíblicos na casa do Senhor, acontecimentos. Quando o irmão aqui orava, ele cumpriu o que diz a palavra do Senhor. Isso é o dom profético que a Bíblia diz. Onde o irmão foi usado por Deus para nos citar partes bíblicas, para ajudar o povo a continuar caminhando. Então na nossa igreja também há o dom de profetizar a palavra com muita clareza. 2 Timóteo, vamos à palavra do Senhor, dando continuidade ao estudo. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2. Amém? Ou só Jesus na causa? Mas vamos começar a partir do 14 e vamos até o 26. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre as quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo-se este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para que conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Para que eu possa começar a te ajudar a entender um pouco dessa parte, precisamos antes retornar um pouquinho para entendermos toda uma situação. Vemos aqui Paulo escrevendo uma segunda carta ao jovem Timóteo. Acredita-se que a primeira carta foi escrita quando ele havia entre a primeira e a sua segunda prisão, quando em Roma. Esta segunda carta já foi escrita quando Paulo possivelmente estava já na última, perto da morte. E acreditam alguns que essa segunda prisão trouxe para Timóteo um certo desespero, uma certa inquietude, abalando um pouco a sua fé. E Paulo, então, preocupado com isso, lhe escreve a segunda carta. Volta só um pouquinho, capítulo 1, que eu quero mostrar para você uma coisa que está no verso 4 ao 7, onde ele busca estimular o jovem Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do 4. Capítulo 1, 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti,
Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aqui Paulo quer estimulá-lo novamente a compreender, a lembrar do começo, do poder de Deus derramado, e para que ele continue não temendo, não duvidando, mas crendo no poder de Deus. O que eu acho maravilhoso na palavra de Deus, amados, é que ela sempre se renova, ela está sempre viva, nos mostrando que as dificuldades que foram passadas lá no primeiro século, elas voltam a existir neste século que vivemos. Dúvidas, incertezas, temores, vêm no meu e seu coração, mas devemos chacoalhar a cabeça e lembrar das palavras de Paulo quando diz: Deus pôs na tua vida, não foi espírito de temor, nem de covardia, mas de amor, de fé, um espírito de resolução para continuar firme. Como vemos pessoas que começam uma boa caminhada e se perdem no final. E Paulo, quando chega no capítulo 2, ele bota em prática, mostra para ele de uma forma clara como que se deve, em quem eu devo olhar e me espelhar para continuar com fé e com firmeza. Não sei você, mas no começo da minha caminhada, eu olhei para certas pessoas e falei: Senhor, o dia que eu crescer no Evangelho, eu quero ser igual a essa pessoa. E é o que Paulo faz aqui, de uma forma rápida, quero falar para você, o que foi nos ensinado na terça passada. Quando Paulo, aqui no verso de número 4, ele disse o seguinte para Timóteo: olha, observa a vida de um soldado. Um soldado, no tempo de Paulo, não era como nos dias de hoje, onde se eu sou brasileiro, eu vou ao exército do Brasil. Se eu sou mexicano, do México. Haviam muitos mercenários, homens que vendiam o seu coração dependendo do valor. E aqui Paulo diz para ele o seguinte: quem te chamou, quem te arregimentou, quem deu a você a chance de alistar-se nesse exército, quer de você uma coisa: obediência. E a pergunta que ele faz é a seguinte: Timóteo, em que exército você entrou? Quem foi a quem você deu a tua assinatura embaixo que você iria servir? E a mesma pergunta é para mim e para você essa noite: qual foi o exército que você se alistou, meu irmão? Nas fileiras de Cristo ou continua nas fileiras do mundo? É o que é me dito para mim e para você essa noite. Quando Deus te chamou para uma grande batalha, para um grande negócio, para uma grande situação, e você entrou nos anais da história de Cristo, dizendo: eu sou um soldado de Jesus. Ele lembra Timóteo disso. Ele continua dizendo: Timóteo, no verso 5, olha a situação de um atleta. Um atleta não corre por si só, ele corre com um objetivo. Mas é interessante, amados, que nós vemos na televisão atletas, são pessoas que gastam um tempo enorme de suas vidas com exercícios, se privando de alimentos, deixando famílias distantes, atrás de quê? Atrás de um mérito, atrás de uma taça, atrás de medalhas, atrás de dinheiro. É o que acontece no dia de hoje. O que Paulo quer dizer para ele: você tem uma grande caminhada, você tem uma grande corrida, mas para que isso aconteça, você tem que ter regras a seguir, tem normas a seguir. Ninguém nasce correndo, irmãos, 42 quilômetros, uma maratona. Começa andando, depois a 1 quilômetro, até chegar a 42. Obediência, dedicação. E por último ele fala: há um trabalhador rural, há um homem que trabalha no campo. E é interessante que no original da palavra, não é apenas alguém que está aqui trabalhando como lavrador, é um lavrador que se esforça. É um lavrador diferente, porque se você observa quem planta, o sujeito vai lá e ara aquela terra. Daí ele tem que jogar a semente para ela nascer. Tem que tapar o buraquinho para a semente ficar enterrada. Tem que molhar. Depois tem que torcer que chova. Quando perto da colheita, torcer que a chuva pare. E aí então há um grande trabalho, tempo gasto, muito sofrimento. Aí Paulo fala: aquele que é um lavrador incansável, o que é um trabalhador que se extenua, ele tem todo o direito de ser o primeiro a comer o fruto. Ele quer dizer o que para Timóteo? Se não houver dedicação, empenho e foco, você não vai chegar a lugar algum.